Tudo bem, pessoal? Eu sou Francine Grillo, estudante do curso de Engenharia Mecânica Empresarial da Universidade FURG e estou apresentando a tarefa 12 da disciplina de Mecanismos, ministrada pelo professor Luiz Afonso Correia. O primeiro passo da tarefa foi a escolha de mecanismo real. Eu escolhi como mecanismo uma máquina manual de amassar latinha. A lata é inserida no local específico para isso é aplicada uma força manual no elo motor. Essa força é transmitida pelo elo acoplador, chegando no elemento de saída, aonde se obtém o objetivo do mecanismo, que é a lata amassada. No final do slide, eu vou deixar um link desse mecanismo em funcionamento, caso alguém tenha alguma curiosidade ou tenha ficado com alguma dúvida sobre o funcionamento desse mecanismo. Nesse slide está representado o diagrama esquemático do meu mecanismo. Eu identifiquei que o meu mecanismo possui 5 elos, que é o elo 1, o elo 2, o elo 3, o elo 4, o elo 5. O elo 1 é o chassi. Esses elos são as partes rígidas que são constituídas do mecanismo, que tem pelo menos 2 nós, onde um elo é conectado com o outro. Também identifiquei que o meu mecanismo ele possui 7 juntas, que está representado com a letra J em rosa. As juntas são as conexões entre os elos. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas e classificá-las. As juntas, elas possuem 4 formas de classificação, que é quanto ao tipo de contato entre os elementos, que pode ser de par inferior ou de par superior, número de grau de liberdade permitido pela junta, tipo de fechamento físico da junta e número de elos unidos pela junta. Nessa tabela estão classificadas as 7 juntas que eu tenho no meu mecanismo, tá? Quanto ao tipo de contato entre os elementos, todas elas foram classificadas de par inferior, ou seja, existe uma superfície de contato entre os elos. Quanto ao grau de liberdade permitido pela junta, todas elas foram classificadas permitindo um grau de liberdade. Quanto ao tipo de fechamento físico da junta, todas elas foram classificadas por forma, ou seja, são unidas através de uma forma. Quanto ao número de elos, todas elas foram classificadas de primeira ordem, ou seja, existe 2 elos unidos por uma junta. A gente faz tipo um cálculo. A gente pega o número de elos, diminui de 1 para saber a ordem da junta. Por isso que elas são de primeira ordem, porque elas possuem 2 elos, aí diminui de 1 e fica de primeira ordem. O cálculo do grau de mobilidade do mecanismo, ele serve para sabermos quantos elementos motores são necessários para que ele funcione, ou se o cálculo resultar em 0, para identificarmos ele como uma estrutura. O grau de mobilidade do mecanismo ele é calculado através da fórmula que está circulada em vermelho, onde L é o número de elos, J1 é o número de juntas completas e J2 é o número de meias juntas. Então, primeiro a gente vai planificar o nosso mecanismo, tá? E no cantinho esquerdo eu já tenho o diagrama esquemático do meu mecanismo planificado, onde eu identifiquei em roxo o número de juntas, né? Que é o J1, J2, J3 e J4. Então, eu possuo 4 juntas completas, tá? E também identifiquei os elementos que eu tenho no meu mecanismo, né? Que é o E1, que é o meu chassi, o E4, que é o meu elemento motor, o E3, que é o meu acoplador, e o E2, que é o meu elo de saída, tá? Então, a gente vai colocar isso na forma para poder calcular. Então, fica 3 vezes 4,
que é o número de elos que eu tenho no mecanismo, menos 1, menos 2 vezes 4, que é o número de juntas completas que eu tenho, menos 2 vezes 0, porque eu não possuo meia junta nesse mecanismo. O resultado desse cálculo vai ser 1. Ou seja, para o meu mecanismo funcionar, é necessário apenas de um elo motor ou de entrada. Formação de mecanismos por Assur, tá? Através do mecanismo mais simples, a gente pode ter um mecanismo mais complexo, adicionando ao elemento motor subcadeias com grau de mobilidade igual a 0. O grau de mobilidade das subcadeias tem que ser igual a 0 para que não tenha alteração no GDL da estrutura. Esse slide ele representa a decomposição do meu mecanismo por Assur e a classificação do meu mecanismo pelo mesmo método. Bom, para decompor o meu mecanismo por Assur, eu tive que primeiro identificar e separar o meu elo motor do restante do mecanismo. O meu segundo passo foi separar o restante do mecanismo em subcadeias indivisíveis de grau de mobilidade igual a 0. Bom, meu mecanismo ele é constituído apenas de uma subcadeia indivisível e mais o elemento motor. O terceiro passo é classificar o por Assur. A classificação por Assur é de acordo com a subcadeia de maior classe, tá? De Assur. Como eu só tenho uma subcadeia de Assur, então foi por ela que foi feita a minha classificação. Então, o meu mecanismo ele é de classe 2 de Assur, porque ele possui 2 elementos móveis e 3 juntas. A condição de Kirchhoff prevê a rotação do mecanismo com base no comprimento dos seus elos, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse slide? A gente vai verificar a condição de Kirchhoff para o mecanismo. Para conseguir concluir essa etapa da tarefa, eu tive que voltar no site onde eu peguei meu mecanismo para tirar as medições de seus elos, tá? No site eu vi que o meu elo 1, que é o terra, ele mede 30 centímetros, o elo 2, que é o de saída, ele mede 10 centímetros, o elo 3, que é o acoplador, ele mede 15 centímetros, o elo 4, que é o motor, ele mede 40 centímetros, tá? E assim, para verificar o Kirchhoff, a gente tem que somar o menor elo com o maior elo e comparar com a soma dos restantes, com os 2 elos restantes, que é o P e o Q, tá? Então, eu somei o meu small, que é o elemento de saída, mais o large, que é o motor, e esse cálculo deu 50. Somei o P, que é o meu elo terra, mais o Q, que é o acoplador, e deu 45 centímetros. Então, eu tive que comparar essas duas somas. E a soma do small e o large, ela foi maior do que o P e o Q. Com o resultado dessas somas, eu fui na tabelinha que está no slide para identificar a classe do que pertencia ao meu mecanismo de Kirchhoff. Eu identifiquei que o meu mecanismo é de classe 2 Kirchhoff ou mecanismo não Kirchhoff, onde nenhum elo é capaz de girar completamente, o que já era de se esperar. Para essa última etapa, a gente tem que identificar as posições de ponto morto do mecanismo e o elo de transmissão mínima. Bom, para existir a posição de ponto morto de mecanismo, a gente tem que ter 2 elos móveis colineares, tá?
E para mim verificar se existe ou não dois elos móveis colineares, eu fiz meu mecanismo em 3 etapas, que seria a C3 e a D3, C2 e D2, as minhas posições extremas, e a C1 e D1, a minha intermediária, tá? Em nenhuma dessas etapas foi verificado a colinearidade dos meus elos móveis. Então, significa que meu mecanismo não existe posição de ponto morto. Para que serve a posição de ponto morto? Que indica a posição do ponto morto, na verdade? Indica o limite para o movimento mecânico do mecanismo. Mas, como eu já disse, o meu mecanismo não existe posição de ponto morto. O ângulo de transmissão ele é formado entre o elo de saída e o elo acoplador. Nesse momento, eu vou ter que corrigir um erro que eu fiz, que só colocando uma errata, porque eu só observei esse erro no final do vídeo, da gravação do vídeo. Então, como é um aplicativo novo que eu tô aprendendo a mexer agora, eu não sei um modo de retirar esse slide e botar um correto sem ter que excluir todo o vídeo. Então, eu peço a compreensão de todos. O meu menor ângulo de transmissão, na verdade, é entre o meu acoplador C2D2 e meu elo de saída C2O2. Ele mede aproximadamente 73 graus. Essa medição foi feita por meio de um transferidor de ângulos. Por fim, obrigada a todos e os slides serão postados com as correções devidas.